Irmãos do Ideal Espírita, sintonizadores da Rádio Fraternidade, que Jesus nos abençoe. Continuamos lendo o livro Nas Voragens do Pecado, narrado pelo Espírito Charles, através dos dotes psíquicos e comprovadamente autênticos de uma trabalhadora na seara espírita, Ivone do Amaral Pereira. Vamos agora ler o 3º capítulo, onde teremos a descrição de uma personagem importantíssima dessa história que Charles narra para nós através de 3 livros psicografados por Ivone Amaral Pereira. Conheceremos hoje talvez a personagem central de todo esse drama que se desenvolve na França, na época de Catarina de Médicis. Trata-se do chamado Capitão da Fé, o Luís de Narbonne, que, conforme a narrativa de Charles, todos poderão perceber que realmente trata-se de um espírito valoroso, porém equivocado nas suas jornadas terrenas. Luís de Narbonne era um jovem de apenas 25 primaveras, de belos olhos vivos, grandes, azuis escuros, de longos franjados castanhos. Moreno e atlético, o seu porte não era desagradável à vista, conquanto impressionasse pela dureza das feições e severidade das atitudes. Muito jovem ainda, fora cavaleiro da guarda real. Era o último conde de nome, senhor de uma fortuna imensa, e no momento em que o chamamos às nossas narrativas, era também estudante de teologia, o que a uma personalidade da época emprestava um valor todo especial, tornando-se ele, por isso mesmo, duplamente respeitável, apesar da sua pouca idade. Pessoas achegadas ao trono diziam-no filho bastardo do falecido rei Henrique II de Valois, com certa senhora de Narbonne, o que seria muito justificável na época. Mas outros ainda afirmavam antes que seria produto adulterino de certa rainha ou princesa espanhola com um luminar do clero, o que também, na mesma época, seria muito razoável. Somente a rainha Catarina de Médicis, porém, viúva de Henrique II, que ainda comentavam outros, conheceria ao certo a paternidade desse jovem, por quem afirmavam outros mais. Ela nutria um sentimento particularmente hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava e a consideração que ele parecia desfrutar no próprio Palácio Real, o Louvre. O certo era, porém, que esse jovem moreno e forte, soberbo e de costumes rígidos, era também príncipe, mas fora criado num convento, que recebera educação muito destacada para a sociedade em que vivia, que sua fortuna e seus títulos lhe foram doados por Henrique II a instâncias do clero, e que também fora por entre perfumes de incenso, badalar de sinos e campainhas e abluções em água benta, que obtivera a sua instrução militar, digna, por todos os motivos digna, dos varões da sua raça, pois diziam-no, acima de tudo, descendente dos primeiros cavaleiros da fé,
ou das cruzadas. As cruzadas era cada um dos que tomaram parte naquelas chamadas guerras das cruzadas, ou seja, nas expedições militares organizadas nos países cristãos da Idade Média, a fim de libertarem do poder dos infiéis o túmulo do Cristo. Chamavam-lhe capitão da fé os seus comandados e admiradores. A alcunha que os acontecimentos do dia de São Bartolomeu popularizaram, não apenas evocando a honra dos seus antepassados, mas ainda porque, conquanto militar valoroso, tanta erudição teológica possuía, que tomaria ordens clericais no momento em que se dispusesse a visitar Roma, onde prestaria os juramentos decisivos, uma vez que preparado estava para o fecundo e honroso ministério. Propalava ele zeloso o Hércole e belo oficial do rei. Tomarei ordens no dia em que não mais existir no solo francês a só memória desses renegados huguenotes. Os ouvintes estão lembrados que huguenotes eram os apelidos, a alcunha, aliás, o apelido ou a alcunha dos protestantes daquela época, ou dos chamados reformistas, a quem o clero católico nutria um desesperado despeito e ainda talvez até ódio daqueles que eram considerados realmente reformistas. Dizia então nosso capitão da fé, Luís de Narbonne: vou trucidá-los primeiro, para que a minha alma se eleve tranquila nas asas da fé, servindo a Deus e à sua igreja. Observem que por essa frase Luís de Narbonne já demonstrava a sua maneira equivocada de ver a vida. Não obstante, detentor de nobres títulos, de boa erudição, de conhecimento e educação ilibada, ele era, na verdade, um fanático da fé. Alguém que fora criado dentro do clero e que tinha, na verdade, uma posição equivocada dos desejos de Deus para a criatura humana. Imaginava ele que eliminar, matar, extinguir os protestantes, que naquela época traziam uma nova teoria a respeito da religião, ele estaria cumprindo a vontade de Deus. Como veem, uma posição extremamente equivocada. E, como todos sabemos, todo fanatismo tem falência no seu próprio princípio. Mas Luís de Narbonne jamais soubera dele que alguém que fosse dado a aventuras galantes. Numa idade em que as maiores displicências amorosas eram cultivadas pela própria nobreza, Luís de Narbonne conservava-se casto de costumes, não se permitindo sequer inclinar-se para a aspiração máxima do matrimônio. Não se fazia galanteador entre damas, não lhes prestava mesmo sequer atenções de cortesia. Respeitava-as, porém, meio tímido, meio atemorizado, porque, acima de tudo, o que ele prezava era o decoro próprio, a reputação inatacável de si mesmo, desprezando-as, as damas, por isso mesmo, no seu sentido genérico, sem se deter em nenhuma outras considerações. Da mulher saberia ele, quando muito, desde a infância, que perdera ela o gênero humano, reduzindo-o a réprobo, pois desde os dias enfadonhos e sem alegrias vividos nos conventos, dias e anos soturnamente suportados entre monges domínicos e disciplinas verdadeiramente férreas,
Diziam-lhe então, ensinavam-lhe então os mestres e dirigentes que, devido à perfídia ao instinto satânico da mulher, fora que a humanidade herdara a condenação. Condenação essa atroz que desfigurara a humanidade e que somente a Igreja teria o poder de anular com as miraculosas águas do batismo. Era a teoria da Eva. Eva e a serpente que no paraíso terrestre haviam levado à perdição o infeliz pai da humanidade, Adão, e que jamais abandonavam as suas ingênuas preocupações. Notem novamente os ouvintes de que essa mecha da humanidade, essa colocação imaginária de um homem e uma mulher na raiz da humanidade terrena, ela intitulada Eva e ele Adão, criaria para muitos séculos à frente grandes problemas delicados, difíceis para serem contornados. Vejam esse moço, Luiz de Narbonne, educado nas barras do clero, uma educação excelente, porém com uma ideia totalmente esdrúxula sobre a criação de Deus. Imaginava ele, porque assim lhe fora ensinado pelo clero, seus mestres do clero, de que Eva foi, na verdade, a perdição de toda a humanidade, especialmente da raça feminina. Exatamente por aquela posição fantasiosa de Eva e Adão. Durante muito tempo, a humanidade sofreria as consequências dessa posição ilusória, desse ensinamento da teoria de Adão e Eva. Assim, Luiz de Narbonne, desejando a todo custo evitar os terríveis perigos de uma tentação feminina, obsidiava os próprios pensamentos com multidões de ideias sobre a mulher, e como que forjava correntes magnéticas poderosas entre os próprios sentimentos e a possibilidade de amar assim se predispondo ao amor passional. Entre a mulher e a tentação que acreditava caminhar com ela, porém, valia-se do escudo que a Igreja fornecia. E atrás desse terrível princípio, que aceitava com todo o fanatismo das suas 25 primaveras, ricas de energia e vontade, era que se apoiava para apresentar à sociedade em que vivia aquela incorruptível diretriz social, o padrão de decênias de hábitos que tanto se orgulhava. Tratavam-no ainda por zombaria, incorruptível capitão. E tal alcunha era tão acertada e veraz que, desinteressadas de sua pessoa para marido ou amante, as damas do corpo da corte de Carlos IX já não se preocupavam mais com ele. Outras ambições que não a supremacia da Igreja jamais perturbava o misticismo de que forrava o próprio caráter. A fé acima de tudo. Eis a divisa do seu brasão, no qual mandara acrescentar ao lado das armas da família, pois passava por sobrinho do ilustre religioso que o criara. Não a cruz, símbolo do amor abnegado que redime o homem, mas um dogma da Igreja Romana, ou seja, o sigma eucarístico, ao qual amava com todas as veras da alma. De outro modo,
Era ele aliado sincero do Duque de Guise e também fiel servidor do trono e da rainha Catarina, a qual, no fanatismo religioso dele mesmo, cedo observou instrumento dócil para os próprios intentos. Catarina de Médicis, a rainha que tanto mal fez, conforme a narrativa desses livros, também iria manipular Luís de Narbonne, ou iriam ter um desfecho terrível nessa história. Houve, pois, de participar ativamente, e o fez com toda a alma e todo o coração, do grande massacre de protestantes do dia 24 de agosto, dirigindo-se depois para as províncias com a sua centúria de cavalheiros, como mero fiscal religioso, mas em verdade a fim de ativar a luta, encorajando os indecisos governadores das mesmas, que deveriam zelar pela supremacia da Igreja. Luís de Narbonne, porém, nem seria um homem perverso, nem um crente hipócrita. Sincero até os meandros da alma, não passava, tal como o vemos, de um fruto da época, em que a fé, desassociada do amor ao Cristo de Deus e do respeito pela pessoa do próximo, pretendia se impor-se pela violência. Era um fanático religioso bem intencionado, como também o fora Paulo de Tarso antes do redentor encontro com a verdade na estrada de Damasco, e que, apartado daquele dogmatismo absorvente, seria individualidade útil à sociedade em que vivesse, à família e à pátria, capaz dos mais nobres testemunhos a favor do próximo. Vejam que interessante, meus irmãos, essa comparação que faz o espírito Charles de Luís de Narbonne com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, aquele que foi responsável pela divulgação dos princípios cristãos entre grande parte da humanidade, antes do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, era também um fanático religioso, entretanto, de bons princípios. E também Luís de Narbonne o era na época de Catarina de Médicis. E muitas outras criaturas existiam e existem assim, fanáticos religiosos, que não se limitam a apenas a professar a sua fé, mas também que acham que estarão agradando a Deus se eliminarem aqueles que não rezam pela sua cartilha religiosa. Paulo de Tarso, felizmente, teve o seu encontro com Jesus e, a partir daí, tornou-se um grande benfeitor da humanidade. Luís de Narbonne certamente terá o seu dia de estrada de Damasco, mas será que ele vai realmente mudar a sua maneira de agir? É o que veremos através da narrativa extraordinária de Charles, nos 3 livros que pretendemos ler para os nossos irmãos ouvintes da Rádio Fraternidade. Estamos no primeiro, Voragens do Pecado. No 3º capítulo, teremos então realmente muito chão pela frente, muita estrada a percorrer. Que possa Jesus, na sua bondade infinita, estar conosco sempre, nos amparando e nos protegendo, que nós possamos realmente cumprir aquilo que propomos. Voltemos, entretanto, à narrativa de Charles. Uma grave denúncia, no entanto, chegara ao seu conhecimento através de religiosos de certa instituição existente, não longe de La Chapelle.
O despeito, o rancor e a inquietação provindos da espionagem determinaram a ida de um emissário da dita abadia a Paris, o qual narrara a Luís de Narbonne, como fiscal religioso que na ocasião era este, a ameaça imprevisível que representava para os interesses da Igreja a obra singular que os filântropos de La Chapelle realizavam, a popularidade adquirida entre o povo através de suas atividades consideradas benemerentes, as quais levavam católicos a renegar a Igreja para se converter à Reforma. Através de tal relato, o Castelo de La Chapelle surgia como antro demoníaco, onde a corrupção e a heresia, o desrespeito e a revolução, a traição e a conspiração se propagavam para a ruína social e religiosa. Recordam-se que no capítulo anterior tivemos oportunidade de identificar este castelo e os seus moradores, que era o conde Carlos Felipe I com toda a sua família, onde se destacava Carlos Felipe II, que durante a narrativa e o desenvolver dessa história vamos perceber se ele o espírito de Escol, o espírito enviado por Deus para amparar esse grupo de espíritos. Mas Luís de Narbonne, impressionado, assaz consciencioso em suas atribuições, que acatava o clero com as mais expressivas demonstrações de apreço, pensou serenamente: minhas atribuições não se estendem às províncias, senhor. Deverias antes encaminhar vossas queixas e observações ao governador da circunscrição em apreço. Retricou, então, o interlocutor: já o fiz, senhor conde, mas eles não levaram em consideração as nossas justas exposições, declarando-nos que os Bretencourt de La Chapelle são humanitários e inofensivos, elementos justos, úteis a Deus e amigos do bem e das populações necessitadas. Quando a verdade é que tais como são, perseguem a Igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Luís era encarregado de vigilância severa em torno dos chamados huguenotes. Prometera ao conde Guise e à rainha-mãe cumpri-la judiciosamente para o bem do trono e da Igreja. Por isso mesmo, ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou, disposto a cumprir a palavra. Conhecendo, no entanto, as relações de amizade existentes entre as famílias de La Chapelle e de Lavigne, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos. Prestem atenção, meus amigos, no nome Otília. Carlos, conforme eu disse agora há pouco, é esse espírito bondoso, fraterno, amigo desse grupo de espíritos que tudo faria para ajudar essa família. E Otília, a prometida noiva de Carlos, terá um papel preponderante nessa narrativa, mas pelo lado negativo. Preparem-se para ter uma história maravilhosa, uma história onde os personagens necessitados da bênção da reencarnação para a evolução, muitos deles se equivocam, como só pode acontecer até hoje, e acabam perdendo a própria bênção da vida ou da reencarnação, evidentemente, não da existência. E então,
Não obstante Luís ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos, visto que Arthur, cauteloso, Arthur era irmão de Otília, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse, e não desejando agir arbitrariamente, prendendo-se às primeiras impressões a seu antigo companheiro de infância, dirigiu-se solicitando detalhes sobre as acusações. Ponderado, respondeu Arthur de Lavigne. Sim, são reformistas convictos, pautando-se, portanto, por normas e costumes alemães e que suponho uma incongruência. Não creio, no entanto, seja fato para uma condenação. Os Bretencourt de la Chapelle são pessoas de altos princípios morais, excelentes patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prova e úteis finalmente a qualquer sociedade ou país em que viverem, uma vez que também são perfeitos filósofos, cultos e ilustres. Rogo-te, meu caro conde, em nome de nossa velha estima, poupá-lo a quaisquer perseguições, pois que bem o merecem. São eles, portanto, teus amigos? Não, apenas exponho o que de justiça, pois que é verdade. Mas se prendem a costumes alemães e são luteranos, por que não se exilam para a Alemanha? Perquiriu o agastado jovem capitão. É porque possuem vasta propriedade em solo francês, não longe das terras de meu condado, e, acima de tudo, são franceses natos, meu caro de Narbonne. Muito bem, responde Luís de Narbonne. Levarei em conta a tua intercessão, caro Arthur. Farei o que for possível. E aqui nós interrompemos hoje a nossa narrativa do capítulo 3º para continuar num próximo programa. Vejamos o que Luís de Narbonne irá fazer, se irá fazer alguma coisa contra essa família extraordinária dos Bretencourt de la Chapelle. Aguardem e que Jesus nos abençoe, nos dando sempre a sua paz.